oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, queridos e queridas amigas, muito bem-vindos ao programa Diálogos. Aproveito para cumprimentar os nossos colegas, leitores que estão aqui hoje, que vieram fazer parte desse bate-papo. Esse programa que acontece aqui no canal do YouTube da Seitonê todas as sextas-feiras, às 20 horas. E para compor essa mesa, essas ilustres presenças, né, esses seres de luz, nós temos aqui a pleitora em grau Master, Regina Célia Feixas Vieira. Pleitora Regina, muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui com esses amigos maravilhosos falando sobre a verdade, né? É muito bom, né? Muito obrigado. Também temos a pleitora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Pleitora Fernanda, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada a todos pela oportunidade desse bate-papo, né? Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigada a todos que estão nos acompanhando neste dia. Muito obrigada. Muito obrigado. E também temos como estreante, né, o pleitor em grau sênior, Gil Canaciro Filho. Pleitor Gil, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado ao líder da iluminação, Maílson, né? Grande mediador, colega maravilhosa, pleitora Regina e a nossa grande amiga Fernanda. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Se eu tremer, não se preocupe, viu? Muito obrigado. O nosso tema de hoje é sobre planejamento, né? Você é uma pessoa que utiliza muito planejamento ou não? Isso é muito difícil para você? Ou se você já tem algumas técnicas, algumas ferramentas que você utiliza de planejamento, escreve para a gente poder trocar as experiências
Então, esse programa acontece todas as sextas-feiras, né, novamente, e sempre tem conteúdos novos. Então, você que está chegando a primeira vez também, seja bem-vindo, deixa um comentário aqui, é a minha primeira vez, que depois a gente vai bater um papo com você, tá bom? Então, a nossa primeira pergunta sobre este tema, eu queria direcionar para a doutora Fernanda. Fernanda, o que é planejar? Planejar, bom, lógico que eu fui mania, né, de educadores, fui ao dicionário para a gente ver o que é planejamento e o que é planejar. Então, o planejamento é o ato de planejar. Eu adoro quando acontece isso no dicionário, né? O que é planejar? É o processo, é o estabelecimento de conjuntos de ações coordenadas visando a consecução de determinados objetivos. Planejar é elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim, segundo o dicionário Aurélio. Então, planejar, gente, é a gente organizar as nossas ações para concretizar uma meta, um objetivo, para realizar alguma coisa, né? E às vezes a gente pensa que é uma coisa distante, é uma coisa só de uma empresa, né, de um empresário, mas o planejamento está no nosso dia a dia. Não sei se vocês concordam, né? Mas a dona de casa pensa que quando eu começo a pensar, o que eu vou fazer de almoço, o que eu vou deixar para o jantar, o que eu vou fazer, eu tenho, né, tenho que comprar alguma coisa, eu já tenho tudo na geladeira, eu já começo a me planejar de uma forma meio assim, quase que inconsciente, mas ela está na nossa rotina, né? Você vai elaborar uma receita, eu tenho meus ingredientes, tenho tudo à mão para fazer, vou ter que comprar, o que é preciso? Então, esse planejar, né, que às vezes está descrito de uma forma complicada, é muito presente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ele é mais comum do que a gente pensa, né? Eu acho que é legal desmistificar isso, porque às vezes a gente coloca algumas coisas num altar assim, né? Fala, isso Verdade. Não é para mim. Né? Então, de repente a gente olha para esse tema e fala, não, é para você também. E aí dentro desse contexto, queria trazer para os amigos, na Seitonia a gente fala muito sobre a importância do nosso desejo sincero, né? O desejo que vem do fundo da nossa alma. E quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala em construção do nosso futuro, é muito importante que a gente corresponda a esse desejo, né? Então, assim, como que a gente consegue diferenciar para a gente construir um bom planejamento da nossa vida, né, por esse caminho? Como a gente consegue diferenciar para não confundir o que é um desejo sincero ou o que é um desejo passageiro? Desejo sincero, se a gente se mantém com a mente organizada, que planeja, como você falou, que é uma coisa que até por intuição a gente faz, né? Acredito que todos vocês que estão aqui em contato conosco agora já passaram por esse processo, né? E esse planejar, quando caminha pela linha da espiritualidade, já brota em nós uma certa organização, uma certa harmonia. E isso vai direcionando para as coisas que realmente vêm do fundo do nosso coração. E como é que a gente vai saber se veio lá um desejo sincero, que veio da nossa alma, ou se é uma coisa egoísta? Aí que está uma análise legal da gente fazer, não é? Porque o que vem do fundo da alma vai beneficiar uma porção de gente, o todo. Mas aquilo que vem da camada mais superficial, às vezes, não é, Maílson, de um jeito egoísta, leva a pessoa para outro caminho, para outro processo, outro resultado. Não é assim? Muitas coisas acontecendo ao nosso redor, né? E às vezes realmente, e acho que está muito ligado à nossa próxima pergunta, às vezes a gente tem... o mundo de hoje ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, né? O celular, as redes sociais trouxe para a gente muitas informações, né? E às vezes tem tantas informações que a gente fica perdido, né? A gente fica desorientado, e nem sempre a gente aceita docilmente essa inspiração, né? Que é a nossa pergunta, né? Como que eu faço, então, para aceitar? Porque eu preciso aceitar esse sentir, né? É aceitar essa inspiração que vem dentro de mim para que eu consiga colocá-la em prática, para que eu consiga realmente ir conduzindo minha vida conforme esse desejo sincero. Aí, não sei se o leitor João quer contribuir com a gente nesse ponto. Exatamente, né? Como a preletora Regina colocou, o fato, né, que o desejo sincero ele vem do profundo da nossa alma, né? Ele, com certeza absoluta, ele provém de Deus, como ela bem explicou. Então, o desejo sincero é aquele que aflora com um desejo muito forte
para se manifestar. Obviamente, quando nós colocamos em análise se é realmente um desejo profundo ou é algo imaginário, coisa mais banal, sem significado nenhum, é difícil. Porque a dificuldade entre o desejo sincero e o desejo banal, simples, imaginário, o imaginário ele poderá vir de um momento assim, impulsório. Então nós temos que observar bastante, prestar muita atenção se esse desejo realmente não é um desejo de Deus. Porque o desejo de Deus que vem do profundo da nossa alma, com certeza absoluta, o professor Seito Taniguchi diz sempre, todo desejo profundo que vem do fundo da nossa alma realiza-se, porque é um desejo de Deus. E nós somos intermediários para que esse desejo de Deus se manifeste. E nós somos a pessoa onde Deus colocou esse desejo profundo. E o desejo que não é profundo, nós devemos descartá-lo. Essa inspiração que vem assim repentinamente, às vezes é muito egoísta, muito ambicioso, e ele vai prejudicar sérias pessoas e não vai ser benéfico, né, inclusive ao próprio ensinamento da Seichonoye, que eles colocam numa posição bem autêntica, né? Que o desejo sincero é aquele que vem do fundo da nossa alma e com certeza absoluta será concretizado. Isso é o ponto de vista que a gente observa no ensinamento sagrado do mestre Masaharu Taniguchi. E creio que uma coisinha que entra aqui também nesse contexto, pegando a definição de planejamento que ela deu, tem uma coisa também, que eu acho que todos vocês que estão nos acompanhando concordam, nesse sentido é preciso que haja critério, não é? Verdade. Critério na hora de selecionar, porque aí você vai conseguir reconhecer o que vem de dentro da alma e aquilo que é superficial, ligado à parte material, que também é legal, é importante, né? Exatamente. Critério acho que é uma palavra muito, muito interessante, né? É preciso ter critério. Aqui, a gente tem também a questão das práticas, né? E aí a pergunta é, em relação ao planejar, qual que é a relação do planejar e oração? E a meditação Shinsokan, que a gente tem na Seichonoye, ela realmente é necessária nesse processo? Não só a meditação Shinsokan, né? Mas o estudo, isso que a gente está fazendo, esse aprimoramento, né? Para que a gente vá, de fato, sintonizando com a nossa essência, né? A gente está falando do desejo sincero, de se planejar, então é preciso que a gente vá mudando a nossa mente material para não ser levado, né, pelos dia a dia, pelas as questões mais materiais, né? E sintonizando com a nossa essência, que é Deus, né? Então, aí, a meditação Shinsokan é fundamental, né? O estudo do ensinamento é fundamental para a gente ir aprendendo com a mente. Mas como que a gente sente, né? Através da meditação. E aí entra o planejar, que é a ação, né? É o pôr em prática. Então, a gente pode dizer que são as 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye, fazendo a diferença nesse sentido do critério, né, que o professor Gil colocou e que a preletora Regina colocaram, né? Qual é o meu critério para saber esse desejo, para começar? Primeiro é o desejo para o meu objetivo, né? E aí eu defini esse objetivo, eu preciso colocá-lo em ação. E aí entra a ação, que é o planejar, né? Então, se a gente não está assim, muito sintonizado, a gente se perde aí no meio do caminho, né? Isso mesmo. Realmente, porque, como você disse no início, o planejar é exatamente como você colocou aí agora, né? Que o planejar é saber o que vai fazer, como fazer e quando fazer. Então, essa análise ela é fundamental também para que a oração se concretize, né, realmente nesse contexto. Como foi afirmado anteriormente, todo desejo sincero do fundo da nossa alma se concretiza infalivelmente, né? Isso aí é ponto pacífico. Agora, como você colocou, realmente nós devemos planejar com critério, realmente. E nesse sentido, seu Gil, pela colocação que o senhor fez, através da oração, eu creio que o principal benefício é que, além da nossa mente se organizar e se harmonizar, começam a surgir prioridades. Verdade. Através da oração, não é mesmo?
Verdade. Aí você vai descobrindo. Mesmo a dona de casa, como você citou aí, né? Dona de casa vai organizar as tarefas diárias dela, né? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? E quando a gente começa a praticar a Seitinoye, primeiro lugar se torna, quando a gente acorda, a oração. E isso vai fazer toda a diferença, não é? Aí as prioridades vêm vindo e a gente se organiza cada vez mais. Exatamente. E com isso consegue resultados, né? Cada vez mais precisos. É verdade. Esse livro aqui do professor Seiji Taniguchi, Você Pode Se Tornar uma Pessoa Maravilhosa, ele coloca exatamente isso. Ele diz aqui no final o seguinte: ore pela concretização dos desejos corretos. Podemos dizer que os desejos corretos são voz de Deus, que manifesta quando você contempla a imagem verdadeira na própria prática da meditação Shinsokan, né? Então é importante essa colocação do professor Seiji. Verdade. Este livro, Você Pode Se Tornar uma Pessoa Maravilhosa, ele está disponível na nossa livraria virtual, né? Vocês podem adquiri-lo, o link vai estar passando aqui para vocês, também vai estar aí na descrição do vídeo. Seguindo aqui o nosso contexto, tem uma questão, e aí também acho que seria interessante se vocês pudessem trazer alguns exemplos assim da vida de vocês. A gente sabe que a história de vocês é muito grandiosa e tem muitos exemplos, né? Mas é no sentido assim, existem algumas pessoas que para ela é muito difícil tomar uma decisão do que fazer, né? Então a pessoa às vezes ela não consegue planejar porque ela não consegue decidir, né? Às vezes ela está olhando assim, eu quero planejar isso, mas eu preciso decidir. E ela não consegue decidir, ela não consegue seguir em frente, né? Então, é exatamente isso. Como que o ensinamento da Seitinoye, as nossas práticas, elas vão auxiliar nesses momentos complexos da nossa vida, né? Posso trazer, assim, algumas situações? Né? A minha primeira formação, né, é psicologia. E eu trabalhei muito como clínica, mas também dando treinamentos. Então, a gente percebe isso que você falou. Às vezes, a pessoa tem um desejo de mudar e ela não sai do lugar, né? Fica ali andando em círculo. A gente vê isso na escola, às vezes ela quer implantar um projeto diferente, né? Às vezes já tem até consciência da educação da vida e pensa, nossa, vou pôr isso em prática, por onde eu começo? Aí começa, às vezes, a derrapar um pouquinho, vou usar esse termo, né? E aí a gente vai, né, aprofundando e percebe que isso está ligado muito com como a pessoa se sente, né? A gente com autoconfiança aqui, entre aspas. Porque se eu... e isso aconteceu muito comigo, né? Então, eu gosto muito desse tema, porque eu sempre pensava, eu sou uma pessoa autoconfiante. Mas, às vezes, sabe quando você vai fazer uma coisa e vem uma vozinha, será? Essa não é a voz que vem da alma, né? Vamos combinar. Essa voz do será são as nossas crenças, o nosso pensamento padrão que a gente mantinha até então. Da visão que a gente fala que é do fenômeno, que é da matéria, né? Que nos limita. Então, quando a gente vai despertando e se sentindo, né, de fato, filho de Deus, no sentido amplo, né, se apropriando dessa filiação, vou dizer assim, né, de que é ter a capacidade, a gente vai virando essa chave, né, para conseguir até falar, e agora, e Deus, o que nós vamos fazer? Me mostra que o caminho, que eu preciso planejar, preciso pôr isso em prática, por onde que eu começo? Começar eu brinco assim, né? Falo, olha como é forte isso dentro da gente, né? Falo, e aí Deus como se ele estivesse fora, mas é Deus dentro mesmo, a vida que vibra dentro da gente, né? Como se eu estivesse falando, Fernanda, vamos lá, né? Aquela mente do fenômeno que ao mesmo tempo diz, né? Às vezes que não é possível, que eu não sei, que eu não dou conta, que isso não é para mim, ou que começa a culpar a situação ao nosso redor, né? Porque a empresa é assim, porque a escola é assado, porque o governo não sei o quê, porque a família não sei o que lá. A gente começa a mudar e pensa, bom, a situação está assim, mas o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para contribuir? E se eu estou praticando o ensinamento, né? Praticando, eu começo a me apropriar dessa consciência de ser filho de Deus, eu começo a conseguir pôr em prática. Então, isso vai modificando, né? Se a gente for só com o intelecto, a gente vai buscar e não está errado. Então, eu preciso fazer
sei lá, preciso aprender a lidar com a tecnologia. Ok, eu vou aprender. Mas, às vezes, tem aquela voz que fala, não, isso não é para mim. Isso não combina comigo. Aí eu estou me limitando. Né? E aí, então, é nesse momento que a gente tem que recorrer às práticas do ensinamento, à meditação Shinsokan, às vezes até uma orientação pessoal, para saber, por que eu estou pensando desse jeito? E mudar essa chavinha, né? Para pensar, ok, vamos lá, né? Deixa, entre aspas, eu pensar, mas não o eu material, né? O eu que vem, o nosso eu verdadeiro, né? Para colocar tudo isso em prática. Nesse sentido, olha que bênção a gente encontrar um ensinamento chamado Seichanoye, que já liberta a gente das inseguranças. E quanto a pessoa tiver conhecimento de que ela pode, que como vida de Deus ela pode, ela precisa reconhecer isso e eliminar os ditos bloqueios. Né? É verdade. Porque a timidez, né, a insegurança, isso tudo vai desaparecendo quando você lê todo dia, por exemplo, a Sutra Sagrada. Quem lê a Sutra Sagrada todo dia, o homem visto pelos olhos da imagem verdadeira, esse homem consegue tudo. Não é isso, meus amigos? É verdade. Exatamente. Não é? Exatamente. Tudo que ele planejar, entregar na mão de Deus. Aí vem aqueles pontinhos, né, Maílson? Que a gente vai alinhavando, né? Entrega na mão de quem sabe, que é aquela inteligência maior. Aí os seus complexos vão por água abaixo, graças a Deus, né? Porque sai de cena o falso, né? O falso eu. Aí fica todo imponente o eu verdadeiro. Exatamente. Não é isso, seu Gil? Então, nesse planejar que a professora Fernanda colocou, porque o planejar, ele cobre um espaço, né, de onde estamos e para onde queremos ir. Nesse caso aí que ela falou de pensar, fazer e indagar a ela própria, né, o que tem, como não tem, o que fazer, como não fazer, quando a gente não faz, a gente não é a autorrealização do desejo de Deus. Obviamente, aqui, nessa questão colocada pelo nosso mediador Maílson, ele disse assim, que é muito difícil decidir e fazer, né? Nós, da Seichanoye, temos N recursos para orientar as pessoas para que elas possam deslanchar desse complexo de impotência, complexo até de inferioridade, né? Que não tem condições de decidir, a gente planejar. Nós, da Seichanoye, temos várias, como diz a Regina, né? Fazer orações, fazer uma série de coisas. Mas um ponto fundamental para a pessoa despertar dessa ilusão de não ter capacidade de decidir é exatamente ir num seminário, nas academias. Verdade. Porque o seminário nas academias, ela tem um ponto fundamental muito importante, porque a pessoa, quando chega numa academia e começa a participar de um seminário, ele começa a ouvir as palavras, né, que vêm do fundo da alma dos orientadores. Se vem do fundo da alma deles, é a palavra de Deus, sem dúvida alguma. As vibrações que existem dentro de uma academia de treinamento espiritual, nas regionais e nas próprias aéreas, é muito significante para que a pessoa venha despertar, porque as vibrações de Sutra Sagrada que existem numa academia, numa regional e numa associação local, são muitas, são imensas. Nem tem condições de imaginar quantos milhões de vibrações de Sutra Sagrada tem nesse ponto. E a pessoa, quando vai em busca desse auxílio para superar essa dificuldade de decidir, superar essa dificuldade de não conseguir planejar, lá ele vai ouvir, porque tem várias práticas, né? Várias orações, e evidentemente ele ali vai conseguir captar aquelas informações dos orientadores que estão conduzindo para um caminho onde obterá êxito absoluto, porque ele vai ter a convicção de que ele é filho de Deus, é o ponto principal onde a pessoa desperta numa academia, numa regional ou na associação local. Você é filho de Deus. Isto posto, a pessoa fortalece. E esse fortalecimento, ele faz uma evolução espiritual. Quando se trata de uma evolução espiritual, concomitantemente, a pessoa também começa a descartar todo aquele tipo de ilusão e impotência que existe dentro dele, porque passa a ter a convicção de que eu sou filho de Deus. Eu posso, eu faço e eu consigo. Isso aí é fundamental para que a pessoa supere
exatamente essa dificuldade de decidir o que fazer. É muito importante, o seminário na academia. E já que temos aqui a diretora Fernanda junto com a gente, o Diário de Elogio, né, Fernanda? Sua área que é a educação. Sim. Fala um pouquinho do Diário de Elogio. Exatamente. Como é importante. É um recurso, né, importantíssimo, o Diário de Elogio, para que a gente afirme, visualize, né? A gente registra, então, deixa eu falar para o pessoal que, porventura, não conhecer, né? Isso. É um caderno, um diário, onde a gente vai ali escrever, literalmente escrever elogios. Mas que elogio é esse, né? É reconhecer a essência de Filho de Deus que está dentro de nós, e aí afirmando e visualizando, então, essas palavras, eu posso, eu consigo, pode ser para mim mesmo, pode ser para o outro, né? Posso elogiar na direção em que eu quero que a pessoa siga, né? Que a gente fala que é na luz. Às vezes existe um hábito, né, assim, da sociedade de tentar, até no sentido de querer colaborar, mas que critica, né? Que aponta o defeito, que está errado, o que você não fez bem feito, e aí começa a falar, você é assim, você é assado, e a mente grava isso, né? O diário de elogio é o contrário. A gente vai visualizar essa capacidade que está no outro, vai escrever e vai afirmar. Então, nesse momento que eu, né, trouxe, ai, Fernanda, será que eu vou conseguir? É o momento que eu, de fato, eu peguei, até tinha esquecido, o caderninho diário de elogio para mim mesma. Falando, você é filha de Deus, você é capaz, você pode, você consegue, você tem força, vamos lá. E assim, para mim, mas pode ser feito e direcionado para qualquer pessoa, né? É o poder da palavra, né? O poder O da eu palavra. sou, eu sou, eu sou, é a Exatamente. presença de Deus em nós. Exatamente. Eu usava, assim, eu digo usava porque hoje meus filhos são bem mais velhos. O mais velho tem 25 anos. Mas, na época, e a mais nova tem 19, né? Eu levava eles para a escola e também ia um sobrinho junto. E eles, criança tem energia, né? No banco de trás eles iam bagunçando. E a menor tinha que ir na cadeirinha, e os dois, então ela ia no meio e os dois iam do lado bagunçando, e eu ficava pensando, não, preciso dar um jeito de ficar sentada, que não pode sair da cadeirinha, e os dois, sem ficar dando bronca, porque eu estava assim, né, quase saindo do uso correto do poder da palavra, né, porque se eu falava, gente, fica quieto, vamos sentar, o que eu estou fazendo? Estou incentivando o contrário, né. Então, eu comecei a falar as palavras de afirmação que eu fazia para eles no diário de elogio. Eu sou filho... E fazia eles repetir. Vamos lá, gente, eu sou filho de Deus, eu sou isso. E deixei eles começarem a completar o que eles queriam. E aí, quando eles não sabiam o que completar, eu falava, então fala que você é filho de Deus, porque isso já evoca tudo. E eles tinham, sei lá, isso foi dos 7 aos 10 anos, no caso dos meninos, né? Passou-se aí anos, eu esqueci disso, lembrei agora dessa oportunidade, mas só para compartilhar aqui, né, com todos, que não foi muito planejado no começo. Então, veio aquela intuição. Mas depois eu já comecei a me preparar, né, todo dia, que palavra que eu vou levar, que elogio. E aí, o que eu vou reconhecer neles para levar para o carro, porque eu tenho que falar alguma coisa que, de fato, eles percebam. E foi funcionando muito bem. Ok, pausa, eles cresceram, mudou o horário da escola, nananã, passou. Quando, na época do vestibular, o meu sobrinho falou para mim, ai, Fer, estava meio difícil, tinha umas questões, mas eu lembrei de você. Falei, nossa, o que ele lembrou de mim numa questão, né? O que será? Ele falou, eu tinha que falar um verbo lá, um verbo de ligação, não me lembro o que era, e ele tinha que escrever, eu sou. E ele estava tentando pensar na gramática. Daí ele disse, quando ele leu eu sou, vinha a voz da gente falando no carro quando era criança. Nossa. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aí ele disse que começou a pensar e foi se acalmando. Porque, na verdade, ele era nervoso. Foi se acalmando, e aí ele falou, aí eu não sei o que eu respondi, mas eu fui fazendo a prova inteira. E ele estava feliz quando aí começou contou. A fluir, né? Começou a fluir. Os corpúsculos que vêm. Então, olha como é importante, né, o poder da palavra, que a gente, às vezes, dirige para o outro sem perceber. Né? E isso a gente pode, inclusive,
planejar, né? Se eu estou atento, se eu já percebi isso no filho, nesse caso, num aluno, num funcionário, em algum familiar, por que eu não posso pensar já, olha, vou me planejar para fazer um diário de elogio. Vou planejar e vou executar, né? É uma atividade que eu envolva a todos, né? A gente vai aplicando aí o poder da palavra, né? No sentido de extrair o melhor do próximo, né? E é simples. Às vezes a gente pensa, estou trazendo aqui, relacionando com planejar, justamente aqui por ouvir das pessoas que acham que é muito difícil. Planejamento é difícil, planejamento é coisa para administrador de empresa, planejamento, eu falo, gente, está no nosso dia a dia, vamos lá. É aquele momento em que a gente para e decide, né, primeiro, qual é o meu desejo? Meu desejo é ver o melhor das crianças. Com certeza. Ok, o que eu vou fazer? Eu preciso distraí-los no caminho. Então eu posso usar esse momento para ensinar a Seichonoye. Posso, o que eu vou fazer? Uma brincadeira. E eu me preparo para aquele momento, porque eu já sei que eles vão bagunçar no carro, gente. É um fato, criança tem energia, eles vão bagunçar. Então, olha como está presente na nossa vida. Pode ser de forma inconsciente, mas à medida que a gente vai se percebendo, né, e se conscientizando, a gente pode se preparar para isso. Isso a gente chama planejamento. Isso é o cotidiano do praticante da Seichonoye, né? É isso, cotidiano. Então, a gente na sua colocação, né, aí com os seus filhos na escola, eu me lembro também exatamente com os meus filhos, né? Porque a maneira também, não só, no seu caso era de elogiar, no meu caso era de conscientizar. Elogiar uma coisa, conscientizar a outra. Então eu já ensinava para eles desde pequeno, né? Desde o início das escolas, eu falava assim para eles, olha, quando você for fazer a prova, preste bem atenção, para você raciocinar. Não precisa fechar os olhos, porque o pessoal vai pensar que você... Mas olhe lá na prova, não começa a abrir a prova, abre a prova, faz de conta que você está lendo e você mentaliza, Deus, muito obrigado. Estudei e preparei para realizar essa prova. Que o Senhor, por favor, faça com que todos os meus colegas também raciocinem de uma maneira fácil e consiga fazer essa prova como eu também irei fazer. Então, por favor, meus colegas e eu estudamos e estaremos fazendo esse programa. Aí eu falava para eles, porque colocava não você em primeiro lugar, eu e os meus colegas e eu estudamos e preparamos. Aí está o autêntico, a máxima de Jesus Cristo, dá e receberás. Verdade. Então, toda a vida tiveram sucesso, né, nas escolas. Vibrando beleza, pelo coletivo, né? Coletivo, exatamente. Viu, seu Gil? O senhor sabe que não é só para os seus filhos que o senhor falou isso, né? O senhor Gil falou de seminário. Teve uma vez que eu estava na academia de Biúna, no seminário de 10 dias, e eu ia fazer a segunda fase da prova da OAB, né? Sou advogado, e o senhor Gil me falou exatamente essas palavras. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade para fazer a prova, tinha muitas pessoas, e elas estavam muito nervosas, ansiosas, preocupadas, né? Elas estavam abrindo os livros ali, estudando. Naquele momento eu pensei assim, puxa, eu vim de seminário de 10 dias, né? Eu estava muito tranquilo. E aí eu me afastei, respirei fundo e comecei a mentalizar as palavras. E quando eu sentei para fazer a prova, antes de fazer a prova, veio exatamente essas palavras para o Dr. Gil, né? Eu fiz ali, eu primeiro abençoei todas as pessoas, fiz ali a minha meditação em Sokan, ali nos meus primeiros 10 minutos, e concluí com êxito. Quando eu abri a prova, veio assim como um presente, né? Porque a gente estuda, né? A gente se prepara, a gente sabe, a gente tem um conhecimento, né? Mas às vezes vem as seguranças, vem as incertezas, né? Então, o senhor falando agora, me veio uma lembrança muito importante na minha vida, que foi a aprovação na OAB, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, que da segunda fase ficou mais latente porque eu estava em Biúna, em seminário de 10 dias, e na academia de Biúna, que a gente fala em Biúna, mas é a Academia de Treinamento Espiritual de Biúna, não acontece só seminário de 10 dias, acontece também seminário de 5 dias, de 2 dias, e você também pode participar. E não só em Biúna, em São Paulo, a gente tem diversas academias em diversas localidades do Brasil com os diversos temas, né? Então, se você tiver interesse, eu incentivo que você participe. É só acessar o site da Seichonoye, vai estar o link aqui na descrição para que você possa acessar também, conhecer os seminários das academias, que eles são, com certeza, eles são muito transformadores, assim como o Dr. Gil falou. Bom, na minha vida eu sempre estive muito presente em seminários, eu considero como um dos grandes fatores de sucesso na minha vida. Se eu linkar algumas coisas, com certeza a participação nos seminários na academia, porque realmente tem esse poder transformador. E colocar também, né, líder da iluminação, companheiro Maílson,
nas academias, elas dão oportunidade a N pessoas, porque existem os seminários específicos, né? Ela inicia o ano com o seminário dos educadores. Então, vem educadores do Brasil inteiro, até do exterior. Né? Depois tem o seminário para os jovens. Depois tem seminários, né, para a fraternidade, para a Pomba Branca, Mulheres de Deus, e tem da prosperidade. Então, todos são específicos, né? Então, a pessoa pode escolher aquele que ele realmente quer participar. Então, é importante também colocar principalmente para as pessoas que estão assistindo esse diálogo pela primeira vez, que nas academias você tem a oportunidade, de acordo com a sua tendência, de melhorar o seu crescimento. E como eu disse no início, lá você aprende a crescer espiritualmente. E Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E nesse ponto que você conheceu a verdade, nesses seminários, você com certeza absoluta irá manifestar esse conhecimento, que é buscar a verdade que está contido no ensinamento da Citoyen para a sua evolução profissional. Então é muito importante, o comercial, o profissional, o relacionamento familiar, tudo você encontra nos seminários, nas academias. A gente se desenvolve em todas as áreas da vida, né? E assim, tem seminário todos os meses, né? Os seminários específicos, seminários gerais. Se você entrar no site, você vai ver que tem um seminário para você. E então, agora em abril vai ter o de 10 dias, né? E agora em abril tem o de 10 dias? Olha só, né? Pode se planejar, né, Pode gente? se planejar, tá aí. Se planejar. Já vai. Olha o Toma a decisão e calendário, faz. toma a decisão, se organize para ir, né? A gente estava na pauta aqui de dificuldade de decisão, né? Então é uma ótima sugestão. Toma a decisão de participar do seminário e também voltar aqui no Diário de Elogios. Ele é muito simples para que você realize. A gente na Citoyen tem um Diário de Elogios lá na nossa livraria virtual, que ele tem todas as orientações. Mas você também pode ir na sua casa agora, pegar um caderno e começar a fazer esse Diário de Elogios, né? Começando como a Fer falou. Eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa planejada. Começar a extrair toda essa riqueza do Filho de Deus que está aí alojada no seu interior. Tudo bem? Vou seguir aqui para a próxima pergunta. E aí tem uma questão que também envolve o processo de planejamento, que são os medos, as inseguranças em relação àquilo que nós já passamos na nossa vida. Às vezes, eu vou direcionar essa pergunta para a professora Regina, às vezes a gente teve algumas experiências na nossa vida que a gente teve alguns traumas, né? Então, como que eu posso fazer para não ficar preso nesses medos, nessas seguranças, no momento de eu realizar o meu planejamento de vida, os meus objetivos aí, para que eu possa realmente alcançá-los, sabe? Aí nós estamos falando da importância da prática diária. Porque a prática diária faz a gente se conhecer. E quando a gente começa a se conhecer e reconhecer o Filho de Deus que existe em você, naturalmente que as inseguranças vão saindo na medida em que você prioriza a prática do ensinamento. Não é isso, companheiro? E quando prioriza praticar o ensinamento, você naturalmente, até por intuição, porque na prática diária, para você que está chegando agora, a gente ora para os antepassados, não é? Já está trabalhando toda a sua história, todas as suas experiências anteriores, né? A gente contempla Deus através da meditação, não é isso? E quando vai ler os livros, e ler a sutra e os cantos em louvor, isso vai trazendo uma autoconfiança e uma segurança próprias do Filho de Deus que existe em nós. E isso, naturalmente, vai fazendo com que apareçam aquilo que não combina com isso que você está visualizando. Porque você está visualizando a perfeição. A perfeição não combina com a ilusão. As duas coisas não vão ficar juntas. Então, dentro desse processo que a prática nos leva, nós vamos detectando quais são os medos. Por que não estou conseguindo decidir? O que foi? E quando você começa a reconhecer isso, de repente você vai lá para os seus 7 anos de idade. E a hora que você estiver lá, você vai detectar. Aquele professor, ou tal pessoa falou isso, falou aquilo. E aí esse Filho de Deus perfeito vai vindo à tona, e com isso, aquilo que não combina, volta a falar, vai saindo de cena. Você vai se tornando essa pessoa segura. E isso vai ajudando você a planejar com sucesso, a se tornar uma pessoa organizada, harmoniosa,
que vai escolher as melhores prioridades, não é? Isso tudo vai tendo um desfecho feliz. Mas começou onde? Quando você descobriu aquilo que não combinava, aquilo que não fazia parte de você, não é? E nesse ponto de arte de elogio, né? Eu sou decidido, eu planejo tudo junto com Deus. Aí, olha, vai. Cíntia, não é simples, minha gente. É legal, é gostoso. Exatamente. Não é? É. Tá sentindo essa alegria da descoberta? Nossa, que tem medo o quê? Que tem ansiedade o quê? Isso tudo vai embora. Eu Excelente. estava aqui ouvindo e relacionando e lembrando, né? A gente, nos educadores, a gente tem um curso, que é o CEV, né? O Ciclo de Estudos de Educação da Vida. E o que a gente percebeu? Eu brinco que eu sou da turma, né, pioneira, porque eu fui da primeira turma, onde a gente estava implantando, né? Eu era aluna. E a gente tinha esse desejo de mudar, de fazer as coisas, e a gente existe colocar a educação da vida em prática, que é justamente fazer um projeto. E tem a ver com o nosso tema, né? Mas o que a gente percebeu? A gente, no comecinho, chegou no curso, muita gente que não conhecia... eu estava chegando, né? Eu era divulgadora, estava chegando, isso foi 2007. Pessoas que não conheciam a Seichonoye, estavam começando, a gente começa a praticar. Mas, às vezes, de cara, o projeto não vai, porque acontece isso, né? Inconscientemente, a gente traz esse medo, né? O receio, alguma crença, alguma coisa que a gente não se deu conta. E percebendo isso, olha que interessante, né? Como é importante, né? A gente está sempre sintonizado com Deus, né? Se ajustou o próprio curso. Então, a gente não começou mais a fazer o projeto logo que chegava no curso. A gente começou a escrever um memorial de vida, para depois desenvolver o nosso projeto. E, ao escrever o memorial, olha que interessante, pensei, nossa, já fiz tantos anos de terapia, já cheguei na Seichonoye, já fazia alguns anos, já divulgadora, já pratiquei, vai escrever. O que você percebe? Algumas coisas que ainda não estavam resolvidas dentro da gente. Né? E aí entra de volta as práticas, como a preletora colocou. Falo, nossa, né? Às vezes precisa perdoar um professor, o pai, a mãe, enfim, né? Uma situação que viveu e estava guardadinho lá no nosso subconsciente. Aí trazer de novo, né, a meditação para ir se fortalecendo entre aspas, né, para ir trazendo a manifestação da vida de Deus de dentro de nós, e aí colocar o projeto em prática. Então, a gente sentiu, e sente até hoje, porque agora continua desta maneira, né? A diferença que faz, né? Primeiro, você olhar para si mesmo, e tudo bem, às vezes a gente guarda ainda no subconsciente, né? No inconsciente, algum medo, algum trauma, alguma coisa, né? E aí... Tá guardadinho no subconsciente, né? E aí aflora. Vira bloqueio, né? É. Não é isso, Marilson? Vira verdade, bloqueio. vira bloqueio. Vira bloqueio. Aqui nessa pergunta do mediador, né? Ele diz, em que devemos acreditar para que a nossa linha de pensamento seja correta e possamos desenhar planos grandiosos. Nesse livro, Convite à Prosperidade, volume 2, Mestre Masaharu Taniguchi coloca aqui um ponto muito interessante. Ele diz assim, a prática é um dos itens da oração, igual a preletora Regina falou no começo, né? Para praticar, colocar a oração é fundamental. Então ele diz o seguinte, se Deus implantou em nosso íntimo o desejo do profundo da alma, é porque Ele quer realizá-lo. Não é? Aí, nesse ponto aqui, as entrelinhas aqui desse início, ela coloca que é Deus. Verdade. Não somos nós. Que se Deus implantou em nosso íntimo o desejo profundo da alma, é porque Ele quer realizá-lo. Deus quer realizar. E você é a pessoa que Ele colocou em você, Ele é a pessoa que confia em você. Aí para que você seja a autorrealização de Deus, né? Então, quando nós partimos para a prática ou ação, estamos cooperando para que essa vontade de Deus seja realizada. Então, aqui é muito importante. E esse livro, né, que está todo esse tema de hoje do planejar, ele é de suma importância para que cada pessoa, principalmente você que ainda não
conhece os ensinamentos da Seita Noé, você possa alicerçar para que você possa construir um crescimento espiritual grande. Porque a base da Seita Noé, justamente nesse tema aqui, para que você possa desenhar planos grandiosos, é você alicerçar a fé, a convicção, que eu sou filho de Deus. Quando você vai construir uma casa, por exemplo, a primeira parte que você faz é o alicerce. E para que essa casa seja uma casa duradoura, forte, resistente, é necessário que o alicerce seja forte. E nós, na Seita Noé, nós encaminhamos as pessoas para esse alicerce. Fazer o alicerce de que eu sou filho de Deus. Nessa condição que você afirma que você é filho de Deus, né, você tem que participar de ações e práticas particulares coerentes com o que você está afirmando. Verdade. Então, obviamente, se você passa a ver no próximo também a existência do Filho de Deus que ele é. E ao analisar esse ponto, que ele é Filho de Deus e eu sou também, aí haverá, com certeza absoluta, uma harmonização fantástica. Você não vai criticar, você não vai reclamar, você vai ouvir docilmente e aceitar os pontos de vista que possam evoluir no sentido de que a pessoa evolua espiritualmente. Esse é o ponto pacífico que a Seita Noé deseja. Nós viemos aqui para a evolução espiritual. Né? Quando nós evoluímos espiritualmente, dentro desse alicerce formado que eu sou filho de Deus, obviamente é só sucesso, só concretização de atos dignos de verdadeiros filhos de Deus. Então nós temos com certeza absoluta, né, como essas duas preleturas maravilhosas têm colocado, essa prática que é importante para cada um de nós dentro do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, né? Muito bom. Muito bom, Sérgio. A gente fala muito das pessoas que estão chegando pela primeira vez, mas se você já está há um tempo acompanhando aqui no YouTube as palestras e ainda não participou de algumas atividades, está aí sentado só ouvindo, né? Isso é para você também, né? É chegada a hora de colocar em prática. Até mesmo às vezes para a gente que já conhece a Seita Noé há algum tempo, né? Fica ali numa zona mista ali de que, tô aqui, mas está tudo bem, é preciso colocar em prática, né? Então, leve que é para você também. Eu queria aqui só trazer um ponto, a preletora Fernanda falou sobre o CEV, né? Como que eu faço se eu tiver interesse para participar do CEV? É possível? Pode falar um pouquinho? Posso. É possível, né? O CEV é o Ciclo de Estudos de Educação da Vida, que carinhosamente a gente chama de CEV. Ele é promovido pela Superintendência dos Educadores da Seita Noé do Brasil e ele acontece em mais de 50 localidades, na forma virtual, na forma presencial. Então, para saber se tem um lugar perto de você, como que eu faço para participar, manda para a gente um WhatsApp no 5014-2253 ou escreva um e-mail para a gente, ceev, ceev@sni.org.br e a gente já dá o direcionamento, os contatos, como faz para se inscrever, onde estou. A gente começa em abril, né, sempre um ciclo novo, então, mas o ano todo a gente tem atividades também, é só entrar em contato conosco. Obrigada pela oportunidade. Só complementando aqui, que o nosso mediador suscitou a você explicar sobre esse assunto, eu gostaria de lembrar também, né, que a preletora Regina, ela é também diretora da Associação da Prosperidade. E dentro desse tema que nós estamos estudando, que é planejar, como planejar, a Associação da Prosperidade, nos seminários que ela realiza, ela tem como prática exatamente fazer um plano muito elaborado, inclusive muito bem feito, de uma importância muito grande, sobre exatamente o que o empresário, profissional liberal, o autônomo, ou a pessoa deseja, dentro do contexto do seu empreendimento, do seu crescimento profissional, fazer um planejamento que a prosperidade poderia explicar, por favor? Isso, nossa, muito bem lembrado. Enquanto o CEV, que é a área voltada para a educação, onde vai aplicar a verdade, pedagogicamente falando, essa verdade pode ser aplicada em qualquer setor, né, da vida humana. E a Seita Noé tem as ferramentas para isso, direcionadas para o público-alvo. E no caso da prosperidade, conforme o senhor citou, seu Gil, é para os empreendedores, né, os profissionais liberais, executivo, autônomo, que vêm aplicar essa verdade
fazendo um senhor planejamento, que a gente chama Projeto Prosperidade, né? É o que os alunos do New Ciclo de Estudo da Prosperidade aprendem. E também é realizado não em associações locais, é em hotéis, né? Locais desvinculados, né? De qualquer pensamento religioso, vamos dizer assim, porque é a verdade aplicada na área econômica, na área social, na área financeira, e a partir também da própria vivência da pessoa. Aí aborda a área pessoal, familiar, espiritual, tudo isso dentro de um projeto de vida que você vai colocar no papel. Aí voltamos ao tema central, planejamento. Planejamento precisa organização. Organização envolve decisão. E decisão em todos os setores da vida. Aí você vai, aqui mesmo, olha que legal para você que está chegando agora, aqui mesmo você vai colher resultados para algo que você rezou, planejou com Deus, colocou no papel. Aí eu lhe pergunto, vai ter alguma coisa no universo que vai atrapalhar você? Só se você não quiser. Então, tem que decidir. Então, quer mais informações? 5014-2241. O site da Citinoe direciona você para os aplicativos da prosperidade. Se você colocar no seu celular, aí você terá a notificação de todos os nossos eventos. Quer ver? Olha que coisa boa. É da educação? Já tem a área específica. É da prosperidade? Já tem a área específica. É da melhor idade, aquela que quer ainda continuar esse trabalho maravilhoso? A Pomba Branca tem uma coisinha que responde a isso. Assim como a fraternidade também, que forma homens, aqueles homens que estão lá no livro dos jovens. Não é, Maílson? É verdade. Homens que eu quero formar. Olha, a Citinoe é rica, é ampla, é maravilhosa. É grandiosa. A gente está falando de planejamento e está dando várias ferramentas, né, para que você crie seu planejamento, para que você coloque em prática esse planejamento. E também não pode deixar de destaque que nós também temos a Associação dos Jovens da Citinoe do Brasil, né, que é onde nós realizamos atividades para jovens. Então, tudo isso que a gente está falando são várias coisas, né? Vai estar aqui na descrição para que você possa conhecer, para que você possa fazer parte, né? Às vezes a gente está aqui e exige o desejo de retribuir, porque é muito grandioso o ensinamento de Citinoe, né? Então, uma forma de retribuir é a gente também participando das atividades, é a gente também promovendo o ensinamento da Citinoe, compartilhando com um amigo, convidando um familiar e algum parente. Bom, o nosso assunto, ele é muito, como posso dizer, ele é muito denso, né? Tem muita informação, só que o nosso tempo aqui é curto, né? Então, a gente vai entrar aqui na nossa reta final e eu queria pedir para cada leitor, então, fizesse aí suas considerações finais, desse também uma dica de leitura para que os nossos ouvintes aí pudessem colocar ainda mais em prática o ensinamento de Citinoe. Podemos começar, fiquem à vontade. Olha, eu diria que essa ferramenta que está sendo oferecida aos nossos participantes, que se chama diálogo, não existe melhor diálogo do que você, todo dia, bater um papinho com Deus. Deus do seu interior. Embora você possa estar se perguntando aí, mas ele não fala, ele não vai responder aquilo que eu quero. Entre aspas, não. Mas através de uma ferramenta chamada meditação Shinsokan, vem resposta para tudo aquilo que vai atender a sua necessidade. Então, que você dialogue bastante a partir de agora, se você está chegando pela primeira vez, com Deus do seu interior, com seus anjos protetores, seus antepassados. Porque se a gente está reunido aqui agora, minha gente, é porque o Maílson, o preletor Gil, a preletora Fernanda e eu, nós estamos sempre alinhados com Deus do nosso interior. Então, olha que prosa gostosa e bacana, não é? Então, faça isso você também, você vai ver que delícia que é. Maravilhoso, muito obrigado, preletora. Muito obrigada, preletora, muito obrigada, seu Gil, Maílson, os amigos que estão nos acompanhando, né? Esse diálogo aqui, então, eu ficaria horas ouvindo. Ai, muito obrigada. E indicar, assim, a gente tem uma literatura bastante ampla, né? Como a gente mencionou o Diário de Elogios, né? Então eu vou sugerir, caso você queira saber mais sobre o Diário de Elogio, um autor que fala assim, claro, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi fala, né? Mas um autor que traz bastante exemplos de como até praticar ou como foi utilizado é o professor Keio Kanuma. E um dos livros dele, Educação do Filho de Deus, volume 2. Então, querem saber mais sobre o uso correto do poder da palavra, nesse sentido, né? E do Diário de Elogio, indico essa leitura.
e para aqueles que querem, né, pensar, por onde eu começo o meu planejamento. Também tem um livro publicado pela Seichonoye, que chama-se Imaginação Criadora, do autor Roy Eugene Davis. E ele é citado, né, pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e tem alguns exercícios interessantes para a gente começar a colocar no papel o nosso planejamento. Então, é uma sugestão. Eu iniciarei da seguinte forma. Uma máxima de Jesus Cristo que diz o seguinte, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós, na Seichonoye, como foi colocado pela preletora Fernanda e pela preletora Regina, nós temos uma quantidade enorme de passar às pessoas a maneira de pescar. Nós ensinamos as pessoas a pescar. Nós não vamos dar o peixe. A Seichonoye não dá o peixe, mas ela ensina de uma forma espetacular, numa simplicidade, com objetividade enorme da pessoa buscar. E esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua evolução espiritual. E para a sua evolução espiritual, como foi dito, hoje nós falamos sobre o tema desse livro, Convite à Prosperidade, né, volume 2, e aqui você pode se tornar uma pessoa maravilhosa. Eu iria também citar sobre esse livro aqui, A Prosperidade Está em Suas Mãos, do professor Iwasaka, exatamente um dos temas que estava escrito aqui, que era o que você tem que fazer com os seus projetos, seus planejamentos. Aí, então, aqui o professor Seicho diz assim, você tem que listar os seus desejos e escrever os seus desejos. E aqui nesse livro, Convite à Prosperidade, ele diz aqui sobre uma pessoa que o procurou, estava passando por uma dificuldade muito grande, ele chamou essa pessoa de Sr. José Alagoano. E esse Sr. José Alagoano, ele chegou explicando para o professor Iwasaka de tudo quanto é tipo de azar, que ele era a pessoa campeã do azar. Ele tudo não dava certo para ele, tudo dava errado, etc. Tudo. E abreviando aqui, pelo tempo, ele foi falando e o professor falou assim, mas você não lembra de nada que você tem de positivo? Ele pensou e o professor Iwasaka insistindo, ele falou, bom, eu recebi de herança um terreno da minha sogra. Ele falou, então o senhor é sortudo, não é azarado, né? Aí ele, resumindo, ele construiu uma casa, esforçou-se o máximo, colocou a casa, colocou tudo que ele tinha para construir a casa nesse terreno. E de repente veio uma chuva muito forte e a enchente levou tudo que ele tinha. Ele falou, eu não sou azarado mesmo, professor Iwasaka, eu fiquei sem nada, né? Resumindo, o professor Iwasaka falou, mas você não sobrou nada? Falou, não sobrou nada, professor, nada. Mas pense um pouco, deve ter sobrado alguma coisa. A enchente foi até que altura, entrou até na janela, mas não sobrou nada, não levou tudo. Mas não sobrou nada, eu insistindo, né? Aí o professor pode pensar que sobrou uma coisa. Ele falou, é mesmo, professor. Sobrou um relógio de parede que ficava em cima onde a enchente não passou. É aquele relógio antigo que o pêndulo fazia para lá e para cá. Você tem esse relógio lá? Eu falei, tem. Então tá bom. Então você vai fazer o seguinte. Você vai lá no relógio, coloca no lugar onde você está morando hoje, bem na sua frente, e num papel você escreve do lado direito do relógio, né? Do lado do direito, assim, eu sou rico. Né? E do outro lado, você fala, muito obrigado. Então, toda noite, você vai lá nesse relógio fazer a oração e você vai dedicar lá no mínimo 30, 40, 50, 60 minutos, né? Eu sou rico, você tem que ser depressa, porque quando o Pedro voltar para casa, você fala, muito obrigado. Eu sou rico, muito obrigado. E realmente, ele fez aquilo constantemente. Eis que o professor Iwasaka falou, puxa vida, e o negócio deu resultado, porque ele me procurou e falou o seguinte, ao professor, aquela afirmação que você falou, eu sou rico, muito obrigado, deu certo. Porque apareceu um senhor lá que queria comprar a casa, mesmo com enchente e tudo, ele falou, comprar a casa, mas me deu um valor tão preço de banana que eu não quero nem vender, mas agora eu estou numa situação que eu preciso de dinheiro mesmo, eu vou vender essa casa. Mas aí quando ele falou assim, vou vender, eu vou lá procurar essa pessoa para ver se eu consigo vender mesmo, para ele me dar o dinheiro. Mas quando ele foi saindo, o rapaz falou, senhor José, tem uma carta aqui para o senhor. Aí ele falou, que carta? Aí ele olhou, carta da prefeitura. Ele falou, aí, tá vendo, vai ver que está querendo cobrar alguma multa, que o terreno aqui a construção não está perfeita, ele já veio com esse negócio. Aí quando ele abriu a carta estava convidando ele para comparecer num departamento assim assado na prefeitura. Ele falou, mas o que será isso? Bom,
antes de eu vender, eu vou passar lá, né? Aí chegou lá, foi a primeira coisa que ele falou, nunca fui bem recebido na minha vida, como dessa vez. Quando eu cheguei lá, o pessoal me recebeu, me conduziu num lugar que eu nunca entrei, cheio de coisas boas. E o senhor que estava lá falou assim, o senhor José fulano de tal assim assado? Eu falei, José, eu sou o José Alagoano. Pois é, sou José Alagoano. Vai fazer um empreendimento ali e vai desapropriar várias casas ali. E a casa do senhor vai ser desapropriada e o valor é esse assim assado. Ele quase caiu para trás, porque o valor era muito alto. Aí o professor Assaca falou, você escreveu seu planejamento, deve ser escrito e selecionado. Então você também pode fazer os seus planejamentos e colocar. E vai todo dia lendo e você vai observar. Aqueles que não é da vontade de Deus são aqueles que são planejamento egoísta seu, que você quer ter as coisas, ser ambicioso, aí você vai descartando, deixa só os verdadeiros. Aí você consegue realmente manifestar a vontade de Deus e você vai evoluir, que é a outra parte que vem, né? Conhecereis a verdade, que você conheceu através dos ensinamentos da Seitonê, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, siga realmente como foi dito, o diário de elogios, e todas essas outras informações foram passadas. E procure realmente algum local da Seitonê que, obviamente, você vai cumprir a sua finalidade de evolução espiritual, né? E com certeza quero agradecer essas duas preletoras maravilhosas, a preletora Fernanda e a preletora Regina, e ao nosso mediador maestro, e agradecer. Não tremi não, viu gente? Muito obrigado. Foi maravilhoso, preletor Gil. Esse livro do professor Yoshiko Asaka, Prosperidade em Suas Mãos, tem muitas histórias interessantes, né? E é um dos livros que você consegue adquiri-lo como e-book, né? Você pode adquirir, ele tem a forma física, mas já quero ler ele hoje, já dá para adquirir, que você consegue acessar aí pelo seu celular. Então eu quero agradecer a participação muito especial das senhoras, do senhor, Sergio. Preletora Regina, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Preletora Fernanda, muito obrigado. Preletor Gil, muito obrigado pelo amor e pelo carinho de vocês. Estamos encerrando aqui o programa Diálogos. Quero deixar novamente o convite. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem sempre um programa novo, um tema novo. E aqui também no canal da YouTube da Seitonê nós temos diversos assuntos, né? Então você pode pesquisar aí pelo tema que você está buscando. Com certeza vão aparecer diversos vídeos. E desejo sinceramente a sua felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo.